A paz do Senhor. Mais uma vez estou nesse vídeo e é muito bom por teres clicado no vídeo e esteja a assistir. Que Deus te abençoe. Meu nome é Menor Rafael e o nome do canal também é Menor Rafael. Não te esqueça, dê o seu like, subscreva-te e comente no vídeo. Meu amado irmão, o tempo está muito crítico, as coisas estão mal. Não saia do vídeo, assista, porque hoje tenho um tema muito importante na tua vida, que vai tocar o teu coração, vai transformar a tua vida e vai mudar mais histórias. Hoje vou falar a respeito de um homem chamado Zaqueu. Abre a sua Bíblia no livro de São Lucas, no seu capítulo 19, versículo 1 até 10. Acompanhe com a leitura bíblica e eu vou poder pregar esta mensagem, vou poder anunciar esta boa nova. O tema da mensagem é: um encontro com Jesus muda tudo. Vou falar desse homem Zaqueu. Falar de Zaqueu foi um publicano. Publicano naquela época era conhecido como um homem pecador. E esse Zaqueu foi um homem pecador. Pecado é prostituição, fornicação, lascívia, concupiscência da carne, pecado é roubar e muito mais. Este era tudo sobre este homem Zaqueu, que era um publicano. E ele era um chefe dos publicanos. Este mesmo Zaqueu também era cobrador de imposto. Falar de chefe, uma pessoa que tinha uma posição naquela época. Além de ser cobrador de imposto, também era muito rico. A Bíblia diz que ele era rico e baixo de estatura. Era um homem muito baixinho, rico. Meus amados, uma coisa é, este Zaqueu mesmo, com a sua riqueza, sendo chefe, ele teve uma curiosidade de conhecer quem é Jesus. Ele ouviu falar sobre Jesus naquela época. Ouviu dizer que há um homem que está fazendo maravilhas. Há um homem que está a impactar a história da sociedade. Há um homem que está a curar as pessoas. Há um homem que tira lepra nas pessoas, que faz o surdo ouvir o mudo, falar que cura a enfermidade, até ressuscita os mortos. Zaqueu ouviu falar de Jesus e ele foi curioso no seu coração, disse: eu quero conhecer quem é este homem. Ele criou interesse em conhecer esse homem. Só alguma coisa impedia a ele de conhecer a Jesus. Uma das coisas que impediu a ele de conhecer a Jesus foi a sua baixa estatura. Ele era muito baixinho. A Bíblia diz que quando Zaqueu ouviu dizer que Jesus veio naquela faixa, aquela área onde ele estava, ele queria ver a Jesus. Mas sim, a sua altura o impedia de ver quem era Jesus. O que Zaqueu fez? Ele pensou e correu logo adiante de uma figueira e subiu. Subindo lá conseguiu ver Jesus. Essa altura impedia ele de ver Jesus, porque naquela área havia muita gente. Multidão de pessoas estavam lá vendo este homem Jesus, porque todo mundo, por ouvir esse nome de Jesus, ficava curioso, queria ver quem é esse Jesus. E outra coisa também que impedia Zaqueu de ver a Jesus é a multidão. A multidão impedia ele de ver a Jesus. E também a riqueza que possuía ele o impedia de ver Jesus. Porque um homem rico dificilmente sai fora para andar de qualquer maneira. Não é visto. É que a posição que ele ocupava naquela época, de ser um cobrador de imposto, ganhava muito fundo, muito dinheiro que ele adquiria. Então não era de qualquer maneira que ele saía, se mostrava no meio da multidão, porque era a própria multidão que ele cobrava o imposto, e alguns não gostavam dele, porque ele às vezes desviava o fundo da cobrança. Mano, é algo que Zaqueu fez tão impactante, e ainda mesmo com essa multidão impedindo ele de ver, ele foi adiante e viu a Jesus. A Bíblia nos diz que no momento que Zaqueu subiu na árvore, Jesus viu a ele, chamou Jesus: Zaqueu, desça da árvore, já estou aqui. É que nesse exato momento que Zaqueu desceu, Jesus disse para ele: convém que eu habite na sua casa hoje. E Zaqueu, tão alegre, recebeu Jesus, com um coração muito feliz, foi à casa dele, houve um jantar que ele preparou, consumiu com Jesus Cristo. Amém? Neste momento também, a palavra de Deus diz que Zaqueu foi tão firme, com sua curiosidade impactante, foi até conhecer a esse Jesus. Amém? E quando ele conheceu a Jesus, a palavra nos diz que Jesus trouxe a salvação na casa de Zaqueu. Aí normalmente Jesus, quando chega lá, a Bíblia vem falar de uma parte muito
impactante, que a Trindade faz parte, faz um trabalho muito grande naquele lugar. O que a Trindade faz? Deus Pai lá no céu, Ele se alegra e fica orgulhoso pela fé que Zaqueu teve, porque a palavra diz, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. No momento que Zaqueu ouviu a palavra de Deus, ouviu quem é Jesus, ele se preocupou em ir até lá, ao encontro dele. Chega mais um ponto que Pai, Deus Filho, reage, manda Zaqueu descer, porque ele já tinha chegado ali. E o Espírito Santo naquele momento vai trabalhar na vida de Zaqueu, porque o Espírito, ele vai convencer o Zaqueu no pecado que ele praticava para poder parar de pecar novamente. Amém, amado? Entenda essas coisas aí. Deus Pai no céu, Deus Filho ainda lá falando com Zaqueu, e Deus Espírito Santo vai trabalhar na vida de Zaqueu, porque somente o Espírito tem poder de convencer o homem do pecado. Olha o que aconteceu depois de Jesus chegar na casa de Zaqueu. Houve uma conversão em Zaqueu. O que ele fazia anteriormente, antes de conhecer a Cristo, quando ele conheceu a Jesus, ele veio parar de fazer aquelas coisas. Ele mudou. Ele entrou no seu cofre, tirou todo o dinheiro. Ele disse para o Senhor, as pessoas que eu roubava, devolvo o dinheiro para ele 4 vezes mais. E agora eu vou começar a dar mais os mendigos, os pobres. Amém? Por isso, algumas pessoas dizem que conheceram a Cristo, mas ainda não mudaram. Será que isso é verdade que ele conheceu? Ou uma fantástica? Ou uma mentira? Ou ele se engana que conheceu Jesus? Porque, segundo essa palavra que nós estamos a ouvir agora, é impossível alguém conhecer Jesus e não mudar de caráter, não mudar de atitude, não mudar de comportamento, não mudar dos velhos costumes. Vamos ver a palavra aqui também. Moisés, no momento que conheceu, foi chamado pelo Deus. Moisés, na sarça ardente, ele tinha que mudar. O que ele era antes parou de ser, porque Deus disse, saia da tua parentela, para de fazer as culturas dos seus pais, as práticas dos seus pais, siga o meu caminho. E também vem um homem que eu vou dizer aqui, que conheceu Jesus. O momento que ele conheceu Jesus mudou, foi o Saulo, o Paulo. Este homem perseguia a igreja, lá em Tarso. Quando Paulo se encontrou com Jesus, Jesus falou com ele, por que me persegues? Naquele momento, Paulo transformou a vida dele, porque marcou o encontro e conheceu-se com Jesus. Meu amado, por isso eu digo para ti, é impossível alguém conhecer-se, encontrar-se com Jesus e não mudar de caráter. Alguém vai à igreja hoje, muitos vão na igreja, enganam que já mudaram, vão à igreja e voltam para casa, continuam com o mesmo comportamento. Vão à igreja, pegam na sua Bíblia, vão à igreja, oram, jejuam, clamam a Deus, mas suas práticas anteriores ainda mantêm na sua vida. Irmão, se você é que nem ele, ainda não mudou. Muda, busque a Jesus, conheça Ele. Alguém pode perguntar, irmão menor, naquela época as pessoas podiam ver a Jesus, e agora como é que eu posso conhecer a Ele? Algo muito simples e muito fácil. Você pode conhecer a Jesus nas Escrituras. Pega na Bíblia, lê, conheça Ele, Jesus. Quando você ler a Bíblia, crer na palavra, e ela vai mudar seu coração, ela vai te transformar. Meu amado irmão, Zaqueu tem que fazer isso. A sua curiosidade o levou à salvação. Por isso, amado, esse Jesus salva, esse Jesus cura, esse Jesus opera maravilhas, opera milagres. Jesus transforma vidas. Meu amado irmão, há muita gente que está perdida nessa época. Há muita gente que ainda nem conhece Jesus. Leva esta palavra para essa pessoa. Leva esta palavra para seu familiar, seu amigo ao lado, seu irmão. Leva esta palavra para que a pessoa possa ouvir e que possa crer nesse Jesus. Meu amado, somente Jesus é que é o caminho da verdade. Só Jesus é que é o único caminho que pode te levar ao Pai. Ele disse que ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Ele é a ponte, Ele é a escada, Ele é o caminho. Prepare na cruz, veja a cruz, lá a solução da sua salvação. Somente este é o único caminho que você pode seguir, pode ir e encontrar uma salvação. Zaqueu, quando conheceu a Jesus, ele ficou livre do pecado, ele ficou transformado, ele ficou diferentemente outra pessoa. Algumas pessoas começaram a murmurar, a multidão dizendo, não, olha, Jesus vai no homem pecador. Mas sim, Senhor, ele foi pecador, mas no momento que conheceu Jesus, ele foi salvo do seu pecado, ele foi uma nova criatura. Vou dizer mais uma coisa importante,
você fazer o bem, fazer o mal, as pessoas nunca vão parar de murmurar. O ser humano tem isso no seu coração, ele murmura. Mesmo que a coisa seja boa, ele murmura. Mesmo que a coisa seja má, ele murmura. Então não seja um motivo de alguém te fazer parar de conhecer a Jesus por causa da murmuração. Deixa que ele murmure, mas você tenha um foco, que é seguir a Jesus. Seu foco seja esse. Mesmo que a pessoa fale mal de ti, porque você hoje pode estar no pecado e amanhã querer ir à igreja. Alguns vão dizer, veja esse, vai à igreja. Ai, na verdade, não sei o que aconteceu com ele. Será que você vai rezar? O que você vai fazer na igreja? Então o mundo já acabou. Não. Fica firme no que você está seguindo. Fica firme, vai em frente, vai avante. Lá há salvação. Meu irmão, mude. Transforme sua vida. A palavra de Deus tem poder de transformar a vida das pessoas. A palavra de Deus tem poder de mudar comportamento. Por isso, você, irmão, que ainda vai à igreja, chega à igreja, carrega sua Bíblia, ora, prega, canta no grupo de louvor, está no grupo de intercessão e diz que já conheceu Jesus e ainda não mudou. Você é mentiroso e pecador tu és. Porque todo aquele que teve um encontro com Jesus foi transformado. Ele mudou de comportamento, mudou de atitude. Como é que você pode vir me explicar que conheceu a Jesus ainda está na fornicação? Como é que você pode vir explicar que teve um encontro com Jesus ainda está na prostituição? Como é que você pode explicar que está no encontro com Jesus ainda está na traição? Como é que você pode dizer que teve um encontro com Jesus ainda está fazendo nhongas? Como é que você pode dizer que teve um encontro com Jesus e ainda está com velhos costumes? É de duvidar. É de duvidar. Você ainda está a pregar a palavra de Deus. Depois de sair no altar, vai no seu velhos costumes. O que está a fazer? Nada disso vale. Nada disso dá efeito. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que aconteceu com Zaqueu? Ele reparou, disse, que adianta eu ganhar todo o dinheiro, ter riqueza, abundância, sem conhecer a Cristo? Ele se preocupou, foi conhecer a Jesus. E você? O que adianta ter fama? O que adianta ainda fazer tudo e perder conhecer Jesus? O que adianta? Amado irmão, muito obrigado por manter assistido esse vídeo até este momento. Que Deus te abençoe por ter assistido esse vídeo. Nos acompanhe. Comente, deixa o teu comentário se você gostou do vídeo ou se você teve um encontro profundo com Jesus e Jesus mudou a tua vida. Lá no comentário, coloca um amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Amém.